Fala galera, tá começando mais um Moviola, hoje especial sobre um dos maiores diretores de todos os tempos, Steven Spielberg. Hoje a gente trouxe nosso convidado especial aqui, o Pablo Miyazawa, que entende do assunto, seja bem-vindo. Muito obrigado. É claro que a gente não tem a pretensão de falar sobre toda a filmografia do cara, mas vamos focar aí no que mais te agradou, mais te interessa. Pois é. Na história do Spielberg. E tem muita coisa, né? O cara tem, quase 50 anos de carreira, sei lá, 40 e tantos anos de carreira e... O que não falta é filme bom. Tem pouca coisa ali que a gente pode ignorar. E o que foi o primeiro contato, assim, teu contato? Eu acho que, como todo mundo da minha geração, foi o ET. O ET acho que foi o primeiro filme que muita gente que tem a minha idade, assim, eu não vou revelar a minha idade aqui na frente das câmeras, mas você pode imaginar que eu era muito pequenininho para assistir o ET no cinema. O filme é de 82, mas foi um dos primeiros filmes que eu me lembro de ter entrado numa sala de cinema. E é apavorante, né, para uma criança de 4 anos, tudo aquilo e você só descobre que o ET é bonzinho na metade do filme. Mas acho que o ET talvez define bastante o que significa esse diretor para uma criança. Ele era um diretor que fazia filme para moleque, fazia filme para criança. Ele começou ali meio na década de 70, no começo com telefilme, né? Exatamente. Um filme que é ótimo, que passava muito na sessão de gala da televisão, era o Encurralado, que era um filme feito para a TV, uma história muito pirada, só tinha um personagem, que não tem diálogo nenhum. É ele conversando com ele mesmo, a maior parte do filme. É um motorista que é perseguido por um caminhão. E ele passa 1h30 sendo perseguido por um caminhão, ele não enxerga a cara do motorista. Quem é o cara que está perseguindo ele querendo matá-lo? E depois disso também um grande sucesso do cinema, que eu acho que praticamente todo mundo já viu ou conhece, todo mundo já ouviu falar, né, cara? Tipo o Tubarão, né? O Tubarão foi o segundo filme dele grande para o cinema, é de 75, e acho que, diferente do Encurralado, que era um filme de suspense e terror sem sangue, o que não falta no Tubarão é sangue, né? E ele tomou várias decisões ali muito corajosas para um diretor como ele. Mostrar o bicho, ele não queria mostrar tanto, mas a maior parte do filme você só escuta a música, o tema, né? O tan 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 tan. E o suspense, aquela coisa, daí você vê o bicho. Deu muito pesadelo para muita gente, para muita criança. Eu não podia assistir Tubarão e depois ir para a praia. Na minha cabeça, quando eu era criança, eu identificava o Steven Spielberg e o George Lucas como sendo mais ou menos a mesma entidade. Os dois de barba, os dois faziam filmes sobre o espaço, então não existia tanta informação, então a gente não conseguia diferenciar muito bem quem era qual e qual filme eles estavam envolvidos. Então, na minha cabeça, o George Lucas e o Steven Spielberg faziam todos os filmes juntos. Né? Isso era uma ideia que era propagada mais ou menos na mídia, como se eles fossem uma dupla dinâmica que faziam tudo certo. Os filmes do Indiana Jones, eles eram uma espécie de parceria entre os dois. O Star Wars, a gente não sabia qual era o verdadeiro envolvimento do Spielberg, mas era como se ele estivesse por ali também. E o Contatos Imediatos foi o primeiro filme do Spielberg de verdade, de ficção científica, com essa ligação espacial com extraterrestres. Enquanto o filme do George Lucas era totalmente ficcional mesmo, assim, você tinha uma galáxia muito distante, o Contatos Imediatos era uma possibilidade de uma visita extraterrestre na Terra e pessoas normais tomando contato com aquilo. Eu assisti recentemente e fiquei chocado como é bom, como é delicado, como a música encaixa e você não tem medo dos ETs quando eles estão chegando aqui. Isso é uma coisa legal que o Spielberg sempre seguiu, ele mudou isso quando ele ficou mais velho, mas a gente não precisa ter medo do desconhecido, do que está vindo aí. Porque o Spielberg não é exatamente um diretor apenas, ele é um contador de histórias. O negócio dele é contar histórias de certas maneiras, então ele não é exatamente conhecido por ser um super diretor de cortes malucos e
coisas engenhosas com a câmera, não é esse o negócio dele. É que ele consegue combinar uma história tocante que agrada crianças e adultos da mesma maneira, com uma direção delicada que é acessível a todo mundo. Mas o negócio dele é a ação. Ele sabia filmar ação como pouca gente na década de 70 e 80. E se você pega esses filmes de ação hoje e assiste, compara com os filmes malucos de ação que a gente tem aí, é uma coisa tão mais lenta, né? Tão mais trabalhada. Você coloca uma criança para assistir o Caçadores da Arca Perdida aqui, a molecada dorme no começo, assim, porque ele realmente é lento. Assim, eles não são ação o tempo todo, né? Tem muita conversa ali. Nos anos 80, inclusive, teve muitos filmes deles que se popularizaram, assim, tipo, por ter essa temática mais voltada para crianças, adolescentes, né, cara? É por isso que a gente fala até hoje que os anos 80 foi a melhor década, assim, para cultura pop, principalmente para o cinema de molecada mesmo. E o engraçado, quer dizer, não é nem engraçado nem curioso, mas é óbvio que o Spielberg estava envolvido com a maioria dos grandes filmes para moleque dos anos 80. Não exatamente dirigindo, mas colocando dinheiro, ou envolvido, ou escrevendo mesmo, como roteirista, produtor e tudo mais. Então ele sempre tinha o dedo ali. Por isso que quando você é uma criança que cresceu nos anos 80, você não tinha como ignorar o nome do Spielberg. É isso aí, galera. Vamos dar um intervalinho aqui. Depois, no segundo bloco, a gente volta a falar um pouco mais sobre esse lado de produtor executivo, roteirista e tudo mais do Steven Spielberg. Eu e o Pablo Miyazawa. Fica por aí. Estamos de volta com esse Moviola especial Steven Spielberg. Eu e o Pablo Miyazawa aqui falando sobre o cara, sobre a produção executiva, né, que a gente estava no final do primeiro bloco ali e tal. Vamos continuar falando sobre isso. Teve muito filme que ele produziu, no caso, que a galera assistiu e não sabia que era dele, não sabia que ele estava envolvido com a produção executiva de repente. Exatamente, esse aqui atrás também, que não tem como não gostar desse filme. Acho que aos poucos esse filme, o Goonies, vai começar a ser redescoberto pelas novas gerações, porque ele é um filme dos anos 80, ele é lento e tal, mas não surgiu nenhum filme parecido com essa ideia louca de colocar 7 moleques atrás de um tesouro e de uma maneira que, por mais que tudo aquilo seja mentira, você acredita que aquilo está acontecendo. O Goonies é um grande filme da minha geração, é uma ruptura, porque enquanto os filmes Indiana Jones eram talvez muito sérios e até pesados demais para um moleque, o Goonies encaixa perfeitamente. Os moleques do filme têm 13, 14 anos. Eu vi quando eu tinha 7. E eu vi, na semana seguinte eu quis ver de novo no cinema, e esse filme me marcou. Daí recentemente eu fui assistir de novo, e ele não era coisa de criança da minha cabeça. O filme é legal e ele envelheceu muito bem. O ano que vem ele vai fazer 30 anos. Hi, sir. My name's Lawrence. So sometimes people call me Chunk. O Spielberg pode se orgulhar de ter uma filmografia que, na maior parte dela envelheceu muito bem. Você pode mostrar, não exatamente você vai agradar uma criança de hoje, com um filme como Goonies, o ET, do mesmo jeito que nós fomos impactados. Mas os filmes são impecáveis, você não pode falar muita coisa. No caso do Goonies, é uma história do Spielberg, por exemplo, mas eu acho que é um filme que envelheceu tão bem quanto os filmes de Volta para o Futuro, mesmo sendo essa coisa anacrônica de como será o futuro a partir da visão de 1985. Isso também tem o dedo do Spielberg lá. Ele foi um grande investidor desse filme, ele sempre esteve por trás ali da produção. Eu sinto falta desses filmes dele, eu sinto falta dessas abordagens dele que fazem você se sentir de novo como era quando você estava na escola ainda. Como o Aventuras de Tintim, que ele dirigiu, uma animação, né? Nossa, muito legal. Pô, aquilo lá, apesar de não ser um filme tradicional dele, aquilo me tocou porque eu senti que tinha
o tempero dele ali. Eu senti que ele não tinha perdido a mão. Ele tá mais velho agora, né? A gente tem que aceitar. Ele gosta de fazer filmes mais pesados, histórias longas, né? E trouxe o Tintin também, né, cara? Que é um personagem icônico aí. O Spielberg, que conta histórias pesadas, também é um cara legal. Não dá pra falar. Ele é um bom contador de sagas. Os filmes dele, mesmo os chatos, são legais. O Lincoln é um filme chato legal, eu acho, né? O Lista de Schindler é um filme chato e pesado, mas é lindo. Você sai daquilo lá querendo morrer, mas você sabe que aquilo foi feito com uma delicadeza. O Império do Sol é um puta filme dele, é um filme muito bom, que fala sobre guerra. É o primeiro filme do Christian Bale, que é o Batman hoje, e dirigindo um moleque no meio dos destroços da guerra, e eu vi esse filme no cinema, saí devastado. Eu tinha 11 anos, e é Spielberg puro, mas não tem ETs, não tem naves espaciais. Sim, é um chato entre aspas também, né? Tipo, A Cor Púrpura, por exemplo, um filme lindo e tal. Pesadíssimo também, ele foi indicado ao Oscar, não ganhou, mas foi o primeiro filme, digamos, sério que ele fez depois de se envolver com tantos filmes pipoca, né? E daí mostrou essa direção que ele poderia tomar de contar histórias pesadas que tocavam e que fazem as pessoas chorar, não pela emoção alegre, mas por aquela emoção triste. Ele gosta de temas pesados também. Ele quer o Lista de Schindler, que foi o primeiro Oscar dele, e o Soldado Ryan, o Resgate do Soldado Ryan, que é um filme de guerra muito violento também, mostra que não é que o Spielberg do ET, do Indiana Jones ficou para trás. Ele também sabe contar histórias pesadas de um jeito lúdico, talvez. Então é isso, né? Eu acho que o papo sobre o Steven Spielberg ia longe, né, cara? Vai muito longe, afinal de contas tem muita coisa. Queria agradecer a tua presença, Pablo. Obrigadão. Quer deixar algum contato aí, cara, pra galera? Bom, meu Twitter, @Pablo Miyazawa, e a Rolling Stone está nas bancas todo mês, e no site www.rollingstone.com.br. Visitem e vamos conversar, vamos curtir as coisas legais. É isso aí. Galera, então é isso, né? Moviola de hoje acabou por aqui. Até a próxima. Falou! Falou!